Olá pessoal, nesse tópico aqui a gente vai relembrar um pouquinho sobre a relação entre tensão de linha e tensão de fase, né? Então, no sistema trifásico a gente tem, no sistema trifásico equilibrado, por exemplo, se a gente analisar as tensões de três fases, né, elas estão defasadas de 120 graus, né? Essa defasagem de 120 graus tem uma razão, um motivo para deixar o sistema mais otimizar ele e deixar um sistema simétrico. Então, supondo que esse gráfico aqui ele nos mostre o comportamento das três tensões de fase de uma fonte, né, ou de um enrolamento. Então, a gente tem a tensão aqui, a forma de onda, que é a onda de uma das fases em vermelho, é uma onda senoidal. E a gente tem uma outra fase aqui em verde que ela está defasada de 120 graus, ou seja, ela está aqui, quando a fase dessa onda vermelha, que é onde ela inicia, é no 0 graus, o ciclo dessa onda em verde, ela está começando lá no 120, né? Ela está atrasada em relação à tensão. Então ela tem uma fase de mais 120 graus em relação a essa vermelha. E essa onda em azul aqui, se ela for uma outra fase de tensão aí, ela está o início dela aqui, se a gente pegar, ela está num ciclo anterior. Esse ciclo anterior ele corresponde a uma fase de menos 120 graus. Então é como se ela tivesse começado, se a gente analisar a partir desse eixo aqui do instante zero, né, como se ela tivesse começado ainda com uma fase anterior, então ela está adiantada em relação à onda vermelha, né? Essa é uma análise simplificada aí que a gente pode fazer. Se a gente pensar o seguinte, a gente pegar um enrolamento de um transformador, por exemplo, conectado de forma em estrela, vamos supor que a gente tem um enrolamento aqui e vamos chamar essa tensão, essa forma de onda em vermelho, vamos pegar como referência a tensão da fase A em relação a um neutro. Então, vamos chamar então, esse aqui vai ser o ponto central da estrela, o nosso neutro, e a gente tem então aqui a fase A. Tá? Fase A, o condutor de fase A, e esse ponto central aqui vai ser o condutor, que vai ser o neutro desse exemplo. Então a tensão, essa forma de onda em vermelho aqui é a tensão nesse enrolamento. Então a gente tem a tensão aqui VAN, né? Tendo aqui como referência o ponto de neutro e aumentando aqui para o ponto nó A. Então essa aqui é a tensão VAN. A gente pegar um outro enrolamento, conectar um outro enrolamento na forma em estrela. Então, vamos supor que esse aqui seja o enrolamento da fase B, né? Então a gente vai ter aqui vamos chamar essa onda em vermelho, vamos dizer que ela representa aqui a tensão de fase VBN, ou seja, a tensão entre a fase B, entre o condutor da fase B e o ponto de neutro. Então, esse aumento de potencial aqui é representado pela tensão de fase VBN, ou representa essa onda aqui, por exemplo, VBN. Tá? E aí a gente tem um terceiro enrolamento conectado aqui, também ao ponto de neutro, e a saída desse enrolamento é a fase C, vai ser a linha C. E a gente vai representar aqui como essa onda aqui em azul, ela vai representar a tensão de fase VCN, né, que é a tensão entre o neutro, tomando o neutro como referencial, potencial mais baixo, em relação a fase C. Tá? Se a gente então essa aqui é a forma de onda temporal, né? Das três senoides defasadas de 120 graus, as tensões que são alimentadas nesses enrolamentos. Essas tensões então de fase, nesses enrolamentos, tensões de fase VAN, VBN e VCN, nós podemos representar na forma fasorial como fasores também, né? Então a tensão VAN aqui nessa forma de onda, ela pode ser representada, tomada como um fasor de referência com a fase 0 graus,
aqui como um fasor VAN, o módulo desse fasor é o valor eficaz daquela onda senoidal, VAN, com uma fase de 0 graus. A tensão, ou a forma de onda aqui, VBN, né, a tensão de fase VBN, ela está atrasada em relação à minha referência, que é a fase A, a tensão da fase A. Veja que o máximo, né, dessa tensão VBN aqui, ela acontece depois, né, ela está atrasada. Quanto que é esse atraso? Ela está atrasada de 120 graus, certo? Então, a tensão atrasada 120 graus significa que no diagrama fasorial nós vamos representar o fasor VBN com um atraso, um ângulo de menos 120 graus em relação à minha referência, né? Então, tomando aqui como referência essa a minha fase A como fase 0 graus, a gente vai ter um ângulo de 120 graus atrasado para a minha fase B. Então a gente pode representar aqui como um fasor que tem uma amplitude, o valor eficaz daquela onda senoidal, que a gente vai chamar simplesmente a magnitude ou o valor eficaz como a tensão de fase, VBN, com uma fase, por ela estar atrasada, de menos 120 graus. Então, o negativo significa que ela está atrasada. A tensão VBN em relação à tensão da fase A está atrasada de 120 graus. E por fim, o fasor, a tensão da fase C, nessa fase C, ela, veja que o máximo dela, se a gente pegar um primeiro ciclo, né, o máximo da tensão VBN, ela aconteceu antes, ela aconteceu para cá. Ela está adiantada em relação à minha referência, que é a tensão na fase A. O máximo deste primeiro ciclo, né, esse aqui já é o próximo ciclo, esse máximo aqui já é o próximo do ciclo, o máximo do próximo ciclo, vamos dizer assim. O máximo desse ciclo aqui, ele aconteceu para a fase C antes, então ele está adiantado. Ou seja, ele tem uma fase na forma fasorial que a gente representa como um ângulo também de 120 graus, porém adiantado. Então a gente tem aqui o fasor com magnitude VCN com uma fase adiantada, portanto positiva, de 120 graus. Então a gente tem esse diagrama fasorial, né, típico lá dos sistemas trifásicos equilibrados. Os três fasores aqui com simétricos 120 graus entre eles, né, e a nossa referência aqui tomada como a fase A, né? Se a gente, isso aqui é a tensão de fase, né? É o que a gente chama de tensão de fase, VAN e VBN são tensões de fase. Então, VAN, VBN e VCN são o que a gente chama de tensões de fase, porque são, de fato, os níveis de tensão senoidais que estão sendo aplicados por fase ou por enrolamento, né? O enrolamento é uma fase. Então, aqui a gente chama de tensão de fase porque é a tensão aplicada por enrolamento. A tensão de linha, a gente tem a tensão entre duas fases, entre o condutor A e B, né? A gente tem uma tensão de linha. E a tensão de linha a gente mede aqui em relação, por exemplo, a tensão de linha AB é medida, tensão de linha AB, ela é dada como a diferença de potencial, o aumento de potencial da fase ou da tensão B para a fase A. Se a gente pegar no mesmo instante de tempo, traçar aqui uma reta, qual que é a diferença de potencial entre essas duas formas de onda? Então, tomando como referência a tensão B e a tensão A, nós vamos ter uma diferença de potencial em cada instante, né? Nós temos uma diferença de potencial que vai mudando. Aqui, a diferença de potencial de
B para A, ó, B está com potencial instantâneo negativo, A está com potencial, a onda A está com potencial instantâneo positivo. Então a diferença aqui nesse instante ela é bem grande, de B para A tem um aumento aqui de tensão. Nesse instante aqui, o potencial de B está maior do que o potencial de A. Então aqui a gente já está entrando a tensão de linha aqui, ela já está entrando no ciclo, já está no ciclo negativo, né? E assim a gente tem a diferença potencial oscilando a cada ponto, né, instantaneamente as diferenças. Então a diferença entre a tensão, a forma de onda A e B, né? Isso que é a tensão de linha. Para a gente definir ou calcular demais aqui. Essa tensão de linha VAB, ela também pode ser calculada em função dos fasores. Então, a tensão de linha VAB, que eu representei lá, ela é também equivalente na forma fasorial. Aqui o fasor, ele, a gente representar aqui nesse diagrama, ele é o fasor da tensão VAN menos o fasor da tensão VBN. Tá? Por definição, porque se a gente pegar aqui, ó, as tensões VAN e VBN, a gente tem um potencial VAN positivo, negativo, valor eficaz instantâneo, VAN aqui, e o VBN positivo, negativo, ó, instantâneo para um mesmo instante. Vou apresentar aqui do lado. A gente teria esse potencial positivo, negativo, instantâneo. Então, se a gente quer calcular qual que é a diferença de potencial daqui para cá, que a gente chama instantaneamente de VBN, né? Em um determinado instante, a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões para este caminho aqui, ó, percorrendo este trajeto, e a gente vai ter a seguinte equação, que VAB é igual a VAN menos VBN. Isso é válido para um determinado instante e é válido para qualquer instante aqui no ciclo da senoide, né? Então, para a gente aplicar essa relação de potencial, né, e calcular qual que é a amplitude, qual que é o valor desse potencial aqui VAB, que é a tensão de linha, que a gente chama de tensão de linha. Então a gente pode aplicar aqui também na forma gráfica, né, pelos fasores. Então o VAB, que é essa tensão de linha, é o fasor VAN menos o fasor VBN. É como uma soma vetorial, como uma soma de vetores lá pelas regras de soma de vetores. VBN ou menos VBN é equivalente a gente ter aqui um vetor ou um fasor VBN negativo, ou seja, ele ser um fasor negativo significa que ele está espelhado para 180 graus, né, na outra direção. Então, como a gente tem aqui um fasor equivalente menos VBN para cá, 180 graus invertido em relação a esse VBN aqui. Vou fazer com amplitude mais ou menos dessa forma. De forma aqui que a gente tem, então, esse fasor aqui é o menos VBN, tá? Esse menos VBN aqui, ó. Agora, a soma desses dois fasores, o VAN menos o VBN, a gente pode fazer lá fazendo pela regra dos paralelogramos, né? De novo, como se fosse uma soma vetorial. Une as extremidades dos dois fasores aqui, né?
e aí a soma então do fasor VAN menos VBN vai resultar no fasor VAB, que é a tensão de linha. Então o fasor VAB vai ser este fasor aqui, que agora a gente consegue observar que ele já tem uma amplitude. Qual que é a amplitude dele? É maior. Por isso que a tensão de linha na ligação estrela, geometricamente, aqui a gente está visualizando que ela é uma tensão de linha, ela tem que ser maior, ela tem uma amplitude, um valor eficaz maior. Né? Porque esse fasor aqui é a soma dessa tensão VAN com essa tensão VBN. Né? Então, este elemento aqui é o meu fasor VAB, com a tensão de linha VAB. Assim como a gente tem a tensão de linha VAB, a gente tem as tensões de linha nas outras fases, né? Entre a BC, a tensão de linha VBC, que seria a diferença de potencial da fase C para a fase B, ou seria a tensão VBC, e também a tensão entre a fase A e a fase C, que é a tensão de linha VCA, certo? Segue a mesma lógica, que a tensão de linha VBC, a gente tem a diferença, está somando a diferença de VBN menos VCN, né? Por aí, mas chega na mesma forma ali de representação, né? Para não deixar muito poluído, vamos trabalhar só com o VAB por enquanto, né? Nesse exemplo aqui. Então aqui a gente vê visualmente pela representação fasorial que VB, a tensão de linha VAB, ela é maior, né? A amplitude dela, o valor eficaz dela é maior. Então a gente tem lá VAB, a gente teria também a tensão de linha, a diferença entre a fase B e a fase C, e por fim entre a fase C e a fase A, a gente tem o que a gente chama de tensões de linha, né? E quanto que é o valor dessa amplitude aqui, então, VBN, em relação às tensões de fase, os valores eficazes das tensões de fase? Aí a gente pode usar aí a regra dos cossenos, a lei dos cossenos, para calcular. Vou deixar aqui a figurinha que relembra aí para a gente a lei dos cossenos. Que é válido para qualquer triângulo, com qualquer ângulo, né? Não precisa ser um triângulo retângulo. Aquela lei de regra de Pitágoras, soma dos catetos igual a hipotenusa ao quadrado, ela é válida especificamente para o triângulo retângulo. A lei dos cossenos, ela nos permite ter uma relação entre os lados do triângulo e os ângulos dele para qualquer ângulo, né? Basta a gente ter aqui se a gente quiser, por exemplo, pegar como referência o ângulo A do vértice A, então pega o lado oposto a esse ângulo, eleva ao quadrado, A ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros lados ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC, vezes a amplitude desses lados, BC vezes o cosseno desse ângulo. Né? Se a gente quisesse formar uma relação com o B, né? Então basta pegar B ao quadrado é igual à soma dos outros lados A mais B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao B, aquele ângulo lá. Então a gente pode vai aplicar essa lei aqui para chegar a qual que é a amplitude, qual que é o valor eficaz dessa tensão de linha VAB, para verificar, né, ou constatar aí aquela relação entre tensões de linha e tensões de fase. Se a gente observar aqui, né,
pela geometria, como é um sistema, a gente falou antes, equilibrado, as tensões de fase elas estão defasadas 120 graus, né? Quando a gente faz essa soma fasorial aqui de BBN, a gente tem esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, vamos representar qual é a amplitude desse ângulo. Se o 120 graus é todo esse ângulo aqui, este ângulo aqui ele está bem no meio, este ângulo aqui é de 60 graus. E aí o ângulo desse fasor VAB, só esse ângulo aqui, ele é a metade de 60 graus, ou seja, ele vai ser um ângulo de 30 graus. A gente vê aqui pela simetria do problema. Então, a gente tem um triângulo, a gente conhece esse ângulo de 30 graus, aqui também vai ser um ângulo de 30 graus, e aqui vai ser um ângulo de 120, né? Então, a soma dos ângulos internos desse aqui, 30 graus, e aqui 120, vai dar os 180 graus deste triângulo aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Enfim, basta a gente saber esse ângulo aqui, não precisamos saber os demais. A gente já chamou aqui esse lado do triângulo aqui, esse comprimento é o valor eficaz VAB. Então, essa magnitude aqui, ó, é simplesmente VAB, tensão de linha VAB. Esse comprimento aqui deste lado é o valor da tensão de fase VAN. E este comprimento aqui é o comprimento a magnitude da tensão de fase VBN. Então, este lado aqui do triângulo é VBN. E aí a gente pode aplicar a lei dos cossenos, tomando aí como referência esse ângulo de 30 graus que a gente tem. Então, o lado oposto a esse ângulo de 30 graus é o VBN elevado ao quadrado. Então, a gente tem VBN, a amplitude VBN elevado ao quadrado, é igual à soma das outros lados do triângulo, o VAN ao quadrado, tensão de fase VAN, mais VAB ao quadrado, menos 2 vezes VAN vezes VAB vezes o cosseno de 30 graus. Então, trabalhando essa equação aqui, né, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem aqui VBN elevado ao quadrado é igual a VAN ao quadrado mais VAB ao quadrado menos 2 vezes VAN vezes VAB vezes raiz de 3 sobre 2. Só que se o sistema é equilibrado, se as três senoides aqui, as tensões são iguais em amplitude, são senos que têm o mesmo valor máximo, né? O valor de pico é igual, o valor eficaz é igual, elas só estão defasadas no tempo, estão com defasagens diferentes no tempo. Esses lados aqui, a gente tem que o valor eficaz, VAN, ou a magnitude, é igual a VBN, né? Então, a magnitude o módulo, né, de VAN, ele é igual ao módulo, a amplitude de VBN. Ou seja, os lados têm os comprimentos desse triângulo que os lados são iguais, né? VAN e VBN têm o mesmo comprimento. Então, VBN ao quadrado é igual a VAN ao quadrado. Ou seja, isso aqui simplesmente esse fator aqui com esse, já que são iguais, a gente pode simplificar, né, esses dois termos aqui simplesmente, porque eles têm a mesma amplitude. E VAN aqui, então vai ser, a gente pode reescrever essa equação simplesmente como sendo 2 vezes
Aqui a gente pode fazer mais essa simplificação desse 2 com esse 2 aqui. E aí a gente vai ter VAN, usando esse termo, vezes VAB, igual a vezes raiz de 3 ainda, né? É igual a VAB elevado ao quadrado. A gente tem VAB uma vez desse lado, ao quadrado desse lado, simplifica. Então a gente chega que a amplitude de VAB do fasor VAB tem que ser maior, multiplicada por um fator de raiz de 3 de VAN, a amplitude de VAN. Ou seja, isso aqui é a tensão de linha, VAB é a tensão de linha, e VAN é a tensão de fase. Então daí vem aquela famosa relação que a gente tanto usa aí nos sistemas trifásicos, né? Que é a relação entre tensão de fase ou tensão de linha, vou chamar simplesmente E de linha aqui, numa ligação estrela é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Ok? Isso na conexão ou ligação em estrela. Certo? Então daí que vem, na verdade, esse raiz de 3, ele surge porque se a gente analisar aqui o ângulo desses fasores, tem esse ângulo de 30 graus, que o cosseno desse ângulo de 30 graus tem esse fator de raiz de 3, né? Raiz de 3 dividido por 2, mas o 2 simplifica, então fica esse fator de raiz de 3. E daí que vem, devido à defasagem de 120 graus entre as tensões de fase, é daí que vem a origem desse fator raiz de 3 que a gente tanto usa para conversão de tensão de linha para tensão de fase na ligação em estrela. O que é equivalente lá na ligação em delta, o mesmo fator é utilizado para as correntes, né? A corrente de linha é raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase na ligação em delta. O caminho, o procedimento é bem similar, né? Lá a gente tem, em vez de tensões, na ligação delta, a gente vai ter a soma fasorial das correntes e vai seguir segue aqui o mesmo raciocínio, a gente chega no mesmo fator de proporção, né, entre corrente de linha e corrente de fase. Corrente de linha sempre maior do que a corrente de fase, num fator raiz de 3 vezes maior. Na ligação em estrela, a gente tem tensão maior na tensão de linha, que é maior porque ela é a soma ali desses fasores, né, das tensões de fase, né? Então ela tem uma amplitude maior e ela é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase do sistema trifásico equilibrado. Ok? Então é só para a gente revisar aí um pouco mais sobre os sistemas polifásicos e relembrar da onde que vem aquele fator raiz de 3. Por que é o fator raiz de 3, a constante raiz de 3, que é válida para fazer a conversão entre tensão de linha e tensão de fase na ligação estrela.